Naquele tempo, tu não gastava mais de 35% na folha de pagamento, você tinha 22% de investimento ao mês, e eu renunciei para ser secretário regional, porque na época ele disse que ia levar acesso asfaltado a 53 municípios que viviam na lama, no barro e na poeira. E ele inaugurou 49 municípios, na minha regional todos foram inaugurados também. Então, muita gratidão para ele. Agora estamos vivendo novos tempos, que veio um Carlos Moisés, desconhecido, um bombeiro de Tubarão, nem eu não conhecia ele, e veio e me implanta aqui o PIX, me implanta o Plano 1000, municipalismo. Tem município que recebeu 5 milhões por habitante, quer dizer, o Plano 1000 levando dinheiro aos 295 municípios de Santa Catarina. Os prefeitos estão vibrando, nunca aconteceu na face da terra. O maior pacto federativo do Brasil, menos Brasília, mais Brasil, está acontecendo em Santa Catarina. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, nós que somos da base do governo, eu votei... Antes do senhor ingressar nesse tema do Bolsonaro, porque eu quero perguntar da Simone Tebet, porque é do seu partido, né? Que é candidata à presidência. Eu queria só dizer... Eu queria só para amarrar isso, porque o senhor trouxe aí que o Moisés era um bombeiro desconhecido que o senhor não conhecia, quer dizer, ele surgiu na política naquela onda do Bolsonaro lá em 2018, e ele mesmo disse isso no programa eleitoral dele, que ele foi eleito pelo 1717, né, que ele era do PSL, na época que virou União Brasil hoje. O senhor, o candidato do senhor oficialmente não era o Moisés, era o Antídio Lunelli, que é candidato agora a deputado estadual. Exato. O senhor ficou um pouco magoado com essa convenção, porque o argumento do Antídio era o seguinte: olha, eu ganhei a prévia, ele foi eleito por aclamação lá na prévia, né? Não houve uma eleição porque o Dari desistiu e depois acabou saindo lá do MDB e o Valquini também saiu da disputa. Então o Antídio Lunelli teve uma aclamação ali e ele foi para a convenção. Na convenção me parece que houve uma outra prévia do partido. E o senhor ficou um pouco chateado porque o seu candidato era ele. Olha, na política você não pode nada com o fígado. Na política tu não pode ficar mágoa. Se tu tem mágoa, não entre na política, porque fazer política é um sacerdócio. Tu tem que usar de empatia, tu tem que ter sensibilidade, tu tem que se colocar no lugar dos outros. Quem entrar na política, isso é um sacerdócio. Se alguém tem mágoa, vai fazer outra coisa, não na política. Então, antes de entrar, eu vou entrar nesse assunto que tu está provocando, mas eu queria só concluir, dizer que o governador Carlos Moisés é o maior colaborativo, o governador mais que colabora com o presidente Bolsonaro. Me cita um estado no Brasil que colocou 475 milhões nas obras federais. Quer dizer, ele tem essa sensibilidade, botou 300 milhões na 470, botou 100 milhões na BR-163, 15 na 285, 50 na 280. Quer dizer, ele está colaborando. Há um déficit de investimento nas rodovias federais de Santa Catarina. Estaduais e SCs também. Mas vamos entrar nisso. O senhor há de convir comigo que há um afastamento do Moisés com Bolsonaro. Eu acredito que não existe um afastamento. O que existe hoje... ele está no Republicanos, e o Republicanos está junto com o governo Bolsonaro. Aliás, até às vezes eu questiono o Moisés por que ele não usa o Bolsonaro na tela. Porque ele está na coligação. O Republicanos está com o Bolsonaro. O MDB não. Mas ele poderia usar a imagem do Bolsonaro na televisão tranquilamente. Então ele é um governo que está colaborando. Eu acho que até eleitor do Bolsonaro... Ele respondeu para o senhor por que ele não usa o Bolsonaro? Não, ele poderia usar. Ele está hoje, como é que se diz, numa posição de independência, né? Colaborando com o governador. Com o presidente. Com o presidente, mas também tomando ações que às vezes o Estado seja prejudicado, por exemplo, o caso aí de Navegantes, do aeroporto, não, ele toma as posições firmes que devem ser tomadas. Mas entrar no assunto que... Do Antídio. Do Antídio, eu quero dizer o seguinte, o Antídio realmente tem seus motivos, porque foi feita uma prévia, e a resolução da prévia foi muito clara. Se houvesse a desistência de um candidato, os dois que seriam votados e os votos daquele um seriam nulos. Se houvesse a desistência dos dois, seria proclamado candidato único e ficou. Então, pela resolução que foi feita por nós, eu como presidente, ele tinha tudo razão, ele podia até entrar na justiça e questionar. Então, eu tenho que agradecer ao Antídio ainda, a sua sensibilidade, que ele aceitou democraticamente, porque a convenção é o órgão máximo, a convenção homologa.
e nós já tínhamos decidido que nós íamos ser, em 2 reuniões do diretório estadual, que nós íamos ser protagonista quando tu tem um candidato a governador. Então nós só temos que agradecer o Antídio pela sensibilidade dele recuar e foi democraticamente para o embate. Claro que ele foi confiante da vitória, e eu também particularmente achava que ele ganhava, mas a força dos prefeitos, a força dos deputados estaduais, deu outro resultado, em gratidão ao Moisés, queriam coligar com Moisés. Agora, então, claro, os prefeitos todos... Mas pessoalmente o senhor e os deputados têm a grande responsabilidade de ir para a rua e pedir voto. O senhor ficou meio chateado pessoalmente com o resultado da convenção? Não, eu não, porque eu sou uma pessoa que não fica chateado em política. Eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade. Eu já te falei, fazer política é um sacerdócio. Você entra na política para deixar um legado. E quem não pensar assim, por favor, não entra. Se alguém entrar na política para ganhar dinheiro, por favor, não entra. É no lugar errado. Você entra para deixar um legado para a posteridade, os valores que o teu pai e tua mãe te passaram. Eu que passei pela Sagrada Família, no seminário também, a complementação da educação que meus pais me deram. Quer dizer, você... nunca briga com a tua consciência, tu não vai fazer nada ilegal. Então é muito importante quando você entra na política, porque a nossa vida é uma passagem tão rápida aqui na face da terra, e um dia a gente vai se perguntar, mas valeu a pena os anos que eu vivi lá no meu município? Qual foi a minha contribuição que eu dei? Não interessa quantos talentos você ganhou, eu não sei se tu ganhou um talento, 2 ou 5, o importante é cada um dentro das suas limitações, da sua contribuição para ter um mundo melhor. Esse é o significado da nossa vida. E quem entra na política, se não pensar assim, ele não merece estar na política. Né? Então, sim. A gente entra na política para deixar um legado, deixar um sobrenome, como o Mano Cacildo, 52 anos na vida pública, não vi uma vírgula que desabonasse o sobrenome Maldaner. Eu vou agora completar 31 anos como empreendedor, empresário que sou, meu forte é esse, mas 31 anos dedicado à vida pública, graças a Deus não tenho um processo, mãos limpas e cabeça erguida, fazendo aquilo que Deus me dá condições de fazer. O senhor, nós estamos aqui com o candidato ao Senado Federal, Celso Maldaner, do MDB, que compõe a coligação do candidato Carlos Moisés, que é candidato à reeleição ao governo do estado. O senhor, quando chegou aqui, me disse que era bolsonarista, vai votar no presidente Bolsonaro, né? Ou seja... Não bota... Não, o senhor me disse que eu tem essa intenção. Eu sou da base do Bolsonaro. Sim. 93% votei tudo com o Bolsonaro. Se tu pesquisar a minha ficha, nós votamos tudo com o governo. 93% do que eu votei na Câmara Federal é tudo com o presidente Bolsonaro. Isso vai refletir na urna? Como? Vai refletir na urna no seu voto ou não? No primeiro turno eu tenho minha candidata, que é a Simone Tebet. Eu sou presidente de um partido e tenho a Simone Tebet, que tem que, vamos respeitar, que é uma pessoa honrada, pessoa também, como é que se diz, honesta. Não é daquela ala podre do MDB, mas é uma pessoa que o pai dela foi presidente do Senado, ela é uma advogada, uma professora universitária, foi prefeita, reeleita em Três Lagoas, foi vice-governadora, senadora e primeiro turno. Meu voto é da Simone. Por que ela não decolou ainda no seu ponto de vista? Olha, o MDB tem uma história desde o tempo do Ulisses Guimarães. Alguém duvida da honestidade e da seriedade do Ulisses Guimarães? Quando era para correr o Orestes Quercia, correu o Ulisses Guimarães. Na hora errada, tinha passado o momento. O Ulisses foi decepcionante a votação que ele fez. O Quercia, quando ele foi, também não era o momento. Infelizmente, o MDB, depois teve uma disputa entre Rigoto e lá do Rio de Janeiro, como é que é? Também perdemos a convenção lá para o Garotinho e nada aconteceu. Meirelles não era do MDB. Infelizmente, agora... que o MDB tem alguém, como é que se diz, da renovação, da novidade, mas o povo está bipolarizado. O povo quer, eu não sei, quer a extrema esquerda, o passado que tu já conhece, o que aconteceu de corrupção, de vergonheira, votar num ex-presidiário, ou continuar mais um mandato com o que está aí, né, que é o nosso presidente Bolsonaro, mas é o povo que vai julgar. Celso Maldaner, candidato ao Senado. Tem pergunta chegando para o senhor aqui, eu vou repassar, né? Perguntas dos nossos ouvintes. Você, aliás, pode mandar pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 988-37-1033, 988-37-1033, DDD 48. Temos aqui a pergunta do Daniel da Fazenda Santo Antônio. Boa tarde, Emanuel.
Gostaria de saber do candidato Maldaner o que significam para ele as palavras ideal e interesse. Tem relação com a política. Ideal? Ideal e interesse. Um senador ideal ou um senador por interesse? O que significa para o senhor? Eu sou um senador, então vou ser um senador idealista, vou ser um senador cheio de propósito. Como eu trabalhei até agora como deputado federal, viabilizei R$1 bilhão para Santa Catarina. Mais de 90% dos municípios têm a minha marca como deputado federal. Jamais por interesse, porque se eu fosse pensar em interesse ou pensar financeiramente, eu seguia como empreendedor, como empresário, porque eu tenho uma vocação muito forte no empreendedorismo. Aprendi desde cedo, comecei uma empresa com 12 colaboradores, hoje tem mais de 550 colaboradores, 4 unidades industriais no Paraná, 3 em Santa Catarina, 1 em São Paulo. Então, a gente Como é que é o nome da sua empresa? A empresa é FM Pneus. FM Pneus. É uma empresa que trabalha com reciclagem, é uma empresa que prolonga a vida útil do pneu, que você faz recapagem. Você pega uma carcaça que leva 500 anos para se decompor e você aproveita ela. Você bota uma nova banda e faz a mesma quilometragem como fosse o novo. Então, o trabalho é sustentabilidade. É muito bom, colabora muito com o meio ambiente. Então, esse foi um que eu me identifiquei e, graças a Deus, a gente tem uma família que toca isso. Muito orgulho dos meus filhos que têm esse espírito empreendedor, que deram seguimento ao que o pai deixou para eles. Eu quero tocar num assunto aqui com o senhor. Daqui a pouquinho tem mais participações dos ouvintes aqui que já estão mandando mensagem, mas num assunto que tem relação direta com o Senado Federal. Porque se o senhor for eleito senador, me parece que isso vai continuar como pauta no Congresso Nacional, no Senado Federal, que é a questão do STF, do Supremo Tribunal Federal. Tem um adversário seu que a bandeira principal dele é essa, STF, 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 STF. Mas me parece que tem algumas decisões do STF completamente questionáveis, né? E que caberia ao Senado Federal dar um trancaço no STF, chamar ministros para dizer, olha, você tem que atuar assim assado, dentro da Constituição, não é fazer o que quer, investigar e condenar, né? Que é mais ou menos o que o STF tem feito atualmente. Como é que o senhor se comportaria em relação a esse sistema no Senado Federal? Tem que olhar a minha ficha e a minha vida. Eu sou autor da PEC 247 de 2016, que está tramitando na Câmara Federal, para acabar com o fórum privilegiado. Por que hoje tem tanta injustiça, tanta corrupção no país? Porque são 50 mil pessoas que têm um tratamento diferenciado no Brasil. Se na Constituição, no artigo 5º, fala que nós temos que ser todos iguais perante a Constituição, por que nós temos o privilégio de ser diferente? Por exemplo, eu sou diferente que você, Manuel. Tu acha justo? Eu tenho fórum privilegiado. Eu votei as 10 medidas anticorrupção. Eu fui o único catarinense que votei todas a favor. Eu votei, por exemplo, agora quando vieram aqui, agora só prende se for dólar. Se tu confessar que tu teve intenção de roubar. Tu acha que alguém vai ser preso ainda? Que tu tem que dizer que tu vai admitir que roubou? Então, nessa questão que tu está levantando, é a questão da ficha do senador. Tu tem que analisar a vida dele. Quais os processos que ele tem? Tem senador que se elege, o deputado se elegeu senador, o prefeito se elegeu senador, fica lá 5, 6 anos para limpar os processos, trabalhando todos. Quer dizer, ele depende do Supremo. Tu já viu um Supremo condenar alguém? Eu sou a favor da prisão em segunda instância. Lula devia estar na cadeia. Vai dizer que ele não roubou. Foi condenado Porto Alegre na segunda instância. Quer dizer, pelo amor de Deus, ele foi condenado, é um condenado, é um ex-presidiário. Não podia estar, eu tenho vergonha, não podia estar disputando a presidência da República. Então o senador tem que ter ficha limpa, cara. O senador não pode negociar nada lá, tu tem que ser independente. Mas tu não pode ser serviçal também, comendo coxo como vem. Se precisar derrubar um veto, tu tem que derrubar, mas você tem que ser um cidadão de mãos limpas, tu tem que analisar. Eu vou pro Senado, não tenho um processo, depois de 31 anos de vida pública. Então tu tem que analisar a ficha do cidadão, quem foi prefeito, foi deputado, tu tem que separar o joio do trigo. Aí eu vou ter independência. Vamos chamar o ministro lá, nós senadores temos autonomia. Agora, se a maioria dos senadores estão com o rabo preso, como é que tu vai convocar o ministro para chegar lá no Senado e prestar conta, fazer o impeachment do ministro? Mas o senhor chamaria o ministro?
Como? Eu sou a favor, claro. De convocar o ministro. Mas a interferência hoje do Poder Judiciário, o Poder Legislativo é o poder mais importante do país. É quem faz as leis. Então, tem muita invasão de competência. Tem que ter harmonia entre os poderes. Agora, não invasão de competência. Me desculpe. O Poder Judiciário está legislando onde não deve se meter. Então, pode contar. Nesse sentido, eu sou um cidadão independente, um cidadão que vai chamar a responsabilidade o ministro que está abusando do poder. Então, para a gente entender, se o senhor for eleito, o senhor não vai ser base do governo, vai ser um senador independente. Senador independente, tudo que for para bom do Brasil, tudo que for bom para Santa Catarina, porque o senador não representa o cidadão, o senador representa o Estado. Tudo eu jamais vou colocar, por exemplo, os interesses de Santa Catarina vai estar sempre em primeiro lugar, entende? Tu tem que mostrar essa força e não ter compromisso rabo preso. Me dá uma comissão lá, não sei o que, de missa do orçamento, eu vou ser o presidente, mas eu tenho compromisso para votar na presidência da Câmara, no fulano de tal, eu posso trair fulano, ciclano, quer dizer, não pode. Você tem que subir, como se diz, como eu sou hoje presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, mas sem ceder a favores nenhum. Então tem muita injustiça ainda lá no Senado, na Câmara. Por exemplo, o orçamento secreto. Isso aí não é um sistema republicano. Hoje tu vai no ministério com projeto e não tem recurso. Infelizmente o Centrão lá, quer dizer, tem esse lado também. Tu concorda que o Rodrigo Maia tinha 20 bilhões na mão dele e o ex-presidente do Senado, o Alcoverde? Tu concorda que o Lira tem agora, ano passado, 18,5, esse ano 16 bilhões para distribuir para os líderes conforme as votações também? Tu acha que o orçamento secreto é justo? Então tem coisas ainda que nós temos que botar a mão na consciência e tentar corrigir, né? Não é justo, porque o senador, o deputado, ele tem que ter independência, autonomia, mas o que for bom para o Brasil, o que for bom para Santa Catarina, pode contar com esse senador. Mas como deputado federal, o senhor não recebeu nada desse orçamento secreto da Câmara? Olha, eu praticamente, sinceramente, não recebi nada desse orçamento secreto. Eu tô na base... O senhor disse que recebeu 1 bilhão ao todo e destinou para Santa Catarina. Em 16 anos, sempre das emendas individuais, das emendas de bancada, que cada bancada, as emendas de bancada... Desses 16 anos, né? E verba orçamentária. Mas nesse mandato agora do Bolsonaro, quanto que o senhor recebeu para destinar de emendas? A média hoje que um deputado empenha, o senador, com o trabalho dele, é na faixa de 60, 70 milhões. Eu já ultrapassei a 60 milhões. Não adianta dizer que não. Entre emendas de bancada, emendas individuais e essa orçamentária. Eu sou um deputado que o Natal e Ano Novo sempre passei em Brasília. Mas como, Maldana? Entre Natal e Ano Novo sempre em Brasília, porque sempre no raspa-tacho, como se diz, sempre consegui recursos, mas nunca... Na raspa do tacho, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão. Nada ilicitamente, né? Eu só estou levantando que o orçamento secreto eu não acho justo, porque aos líderes que distribuem, depende como é as votações, é um caso que tem que ser aprimorado a democracia e acabar com esse dito orçamento secreto. Vamos lá, pergunta dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp, 988-37-1033. Boa tarde, Emanuel. Olha, não perco um dia o seu programa, diz aqui a Luciana Ramos da Palhoça. E aí ela questiona o seguinte: antigamente nós tínhamos os cursos técnicos nas escolas, hoje não temos mais nada. Minha pergunta para o candidato Maldaner é: como querem que um jovem ingresse no mercado sem saber o que esperar? Como é que o senador pode atuar para arranjar, por exemplo, ou facilitar a criação de mais cursos técnicos, por exemplo, aqui em Santa Catarina? É a Luciana Ramos da Palhoça. Se tu levantar hoje a Voz Única, a FACISC fez um trabalho brilhante em todas as 12, dividir em 12 macro-regiões Santa Catarina, e se tu pegar o levantamento que a FACISC fez com a participação da sociedade civil organizada, dos empreendedores, em todas elas praticamente traz esse tema, cursos técnicos profissionalizantes. Porque hoje o estado de Santa Catarina é um estado abençoado, eu diria o estado melhor do Brasil. Nós temos que ter orgulho de morar em Santa Catarina, porque é o estado que tem o menor índice de desemprego. Hoje nós temos 3,9% de desemprego. E vou dizer o seguinte: se tem desemprego em Santa Catarina, é por falta de mão de obra qualificada. Tu vai lá em Maravilha, lá no extremo oeste, em São Lourenço do Oeste, Pinhalzinho, São Miguel, onde tu for,
falta gente para trabalhar. O que falta é mão de obra qualificada. Então, o Sebrae, eu diria, as associações empresariais, o Sistema S, que tem muitos recursos, né, em parceria com o poder público, o próprio governador aqui agora está investindo, por exemplo, para o ensino médio, quem está estudando ganha uma contribuição. Eu acho que é fundamental cada vez mais, os cursos técnicos é uma grande prioridade, a profissionalização. Quando o aluno sai do ensino médio, ele sai já com uma profissão garantida. Nós temos carência no setor metalmecânico, nós temos carência no setor têxtil, nós temos carência em vários setores aqui da sociedade e falta mão de obra qualificada. Então, eu acho que nós temos que investir cada vez mais na juventude, né, no mercado de trabalho, preparar essas pessoas para estarem preparadas para o mercado de trabalho. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, que está chegando também pelo nosso WhatsApp aqui, para o candidato Maldaner. Como é que o senhor vai contribuir de forma para a descentralização de Santa Catarina? O Tiago pergunta. Bom, nesse momento, não sei se eu falei em pacto federativo. O que é pacto federativo? É distribuir melhor os recursos, né? De cada R$100 hoje que nós contribuímos, volta R$20, vai para a União, entende? Então, hoje, todo o sistema é muito arrecadado. Então, como é que eu vou contribuir? Primeiro é aprovar a reforma tributária. É uma vergonha, há 30 anos se fala em reforma tributária, nós temos que simplificar. Nós estamos com a PEC 45, que eu já tinha votado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Nós estamos com a PEC 110 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pronto para ser votada. Teria que, depois desse pleito, já votar esse ano ainda para levar para o plenário. A reforma tributária é a maior reivindicação do setor dos empreendedores de todo o país. Quer dizer, hoje, quem mais paga imposto hoje é o pobre. Você, na alimentação, tu paga mais de 50%. Então, tu tem que simplificar o setor, simplificar, desburocratizar, desonerar cada vez mais a folha, porque hoje, para tu contratar um funcionário, te custa 100% a mais, em função dos encargos. Então, tu tem que desonerar e aumentar a renda do trabalhador. Então, eu acho que eu, como senador da República, trabalhar muito forte para aprovar essa reforma tributária, para simplificar e clarear mais, saber quanto paga de imposto cada um, porque daí a sociedade participa mais para evitar a corrupção e tal. Eu acho que é fundamental. Hoje a gente não tem mais as SDRs, né, aqui em Santa Catarina. O senhor acha que isso não dificulta um pouco a vida de municípios, às vezes muito pequenos lá do interior, porque às vezes o senador pode conversar com uma SDR e ver qual é a necessidade para encaminhar o recurso para lá? Quando as SDR foram criadas, elas foram criadas, claro, que eu tive coragem, por exemplo... Lá pelo Luiz Henrique, se não me engano. Em fim de abril, eu renunciei o mandato, onde eu tinha 22% de orçamento para investir, para pegar a SDR zero de orçamento. Porque ele criou a descentralização na cabeça dele, Luiz Henrique. Tá? Então, mas daí como é que eu comecei a atuar, a trabalhar? Até para montar a SDR, tu levava de casa, computador, etc. Mas como é que eles começaram a trabalhar? Pedimos para os prefeitos fazer os projetos. E os prefeitos fizeram os projetos e o Luiz Henrique aprovou o orçamento. Daí, a partir de 2003, já estava no orçamento. Então, ele tinha uma finalidade. Por que as SDR deixaram de existir? Porque no governo Colombo não foi garantido os recursos. Não adianta tu ter SDR, uma Secretaria de Desenvolvimento Regional, se não tiver orçamento. Então, foi tirado o orçamento, aí virou cabide de emprego, né? Então, por isso que elas foram extintas. Mas nós temos dificuldade. Nós que moramos aqui a mais de 700 quilômetros da capital, entende? Nós queríamos antigamente criar o estado do Iguaçu. Mas é ruim não ter SDRs hoje? Olha, para nós do extremo oeste, do oeste, que estamos tão longe, é um pouco ruim. Mas com o sistema que implantou agora o governador, porque ele... uma política suprapartidária, está atendendo os anseios de todos os municípios. Claro que tem muita política no meio, porque é através dos deputados, né? Sim. Mas agora, quando tinha aquele sistema que foi implantado, onde tinha um conselho de desenvolvimento regional em cada SDR, esse conselho era formado pelo prefeito, presidente da Câmara, pelo universitário, gente da sociedade, e levantava as reivindicações. Havia mais participação da sociedade na escolha das prioridades. Tinha o lado bom, só que SDR sem orçamento não tem jeito, aí vira cabide de emprego. Por isso que ela foi extinta. Mas era uma descentralização que deu certo no começo e deu muito resultado. Tanto que tinha 54 municípios sem acesso asfaltado,
49 o Luiz Henrique inaugurou. E ficou apenas 4 para o Colombo inaugurar. As SDRs foram criadas lá pelo Luiz Henrique, que era do seu partido, o MDB, né? Sim. E agora, na verdade, elas começaram a ser desativadas ali no governo Colombo, e quem botou o parafuso final, o prego final no caixão foi o governador Carlos Moisés, numa reforma que foi feita administrativa. Exato. Mas eu lhe pergunto o seguinte: para facilitar o trabalho dos deputados federais, dos senadores, para entender as demandas da sociedade, as demandas de cada região, não seria importante, por exemplo, fazer uma reforma e criar uma Secretaria do Oeste que fosse fixada lá no extremo oeste catarinense para atender as demandas daquela região, porque seria mais fácil essa interlocução? Nós temos uma história. Quando nós fizemos, antigamente foi feito um movimento para nós pertencer para o Paraná, o formal estado de Iguaçu. Era a insatisfação nossa do Grande Oeste. Você sabe que nós somos o maior produtor de proteínas animal do mundo. Nós representamos 31% do PIB de Santa Catarina. Estou falando do Grande Oeste catarinense. Na suinicultura, na avicultura, na bovinicultura de leite. E hoje nós estamos... Qual é a nossa dificuldade hoje lá do Oeste? É competitividade. Porque nós somos eficientes na porteira para dentro e não temos eficiência na porteira para fora. O que eu estou falando? Falta de infraestrutura. Hoje o nosso produtor rural, que financia milhões lá na suinicultura, na avicultura, na bovinicultura de leite, ele precisa de pavimentação rural. Tem que levar o asfalto lá na propriedade do interior. Ele precisa de energia trifásica. Ele precisa de garantia de água. Ele precisa de conectividade 5G e alta complexidade na área da saúde. Quer dizer, são as prioridades lá. Mas eu tenho hoje as prioridades de toda Santa Catarina. Agora, tu levantou um tema que uma secretaria do Oeste, como foi criada para nos abafar o descontentamento que nós tínhamos, nós não tinha energia elétrica, não tinha nada, estava abandonado. O senhor há de convir comigo que esse descontentamento ele não melhorou muito. Quer dizer, ainda há problemas em rodovias, há problemas na energia trifásica, quer dizer, não evoluiu muito. Se tu pegar o levantamento da Facisca agora, 65% a região mais alta é o extremo oeste de Santa Catarina, que é a falta de infraestrutura. As SCCs do oeste e principalmente as rodovias federais, nós estamos no abandono, meu Deus do céu. Então, é claro que se tiver um governo mais perto, mais presente, como dizia o Luiz Henrique, quem está mais perto da fogueira se aquece mais. Mas hoje realmente tem acontecido o Pacto Federativo, através dos deputados, suprapartidariamente, todos os deputados, né? Não estou falando de partido, onde os deputados têm muita força hoje e todos os municípios estão sendo atendidos pelas prefeituras com recursos do Estado. Eu quero ingressar na história das rodovias, porque me parece que senadores e deputados federais têm um papel muito importante nisso no próximo ano. Mas eu quero fazer a pergunta aqui do André Alves, de São José. Ele questiona aqui o seguinte: muitos candidatos do seu partido, o MDB, comentam que a direção estadual prometeu um valor do fundo eleitoral e que essa promessa não foi cumprida. Qual o critério adotado para a distribuição do fundo? E ele questiona também se existe algum critério objetivo ou o presidente escolhe a bel prazer. E mais, aparentemente, quem já tem mandato ou tem teoricamente mais chance, recebe mais? Infelizmente, o financiamento público teria que ter critérios mais justos, né? O caso de Santa Catarina fala do MDB, apesar que eu estava licenciado, eu não participei na distribuição dos recursos, mas ele já vem destinado de Brasília a cota de 2,5 milhões a cada deputado federal, só para tu ter uma ideia. O total que veio para Santa Catarina são 13 milhões. Se nós tivéssemos o candidato na majoritária, viria 16 milhões. Viria 3 milhões para o candidato na majoritária, no caso de governador. Infelizmente, como só temos candidato a vice-governador, nós perdemos esses 13 milhões. Então, e outra injustiça também, não veio o percentual para as mulheres, que é 30%. Né? Nós temos que empoderar cada vez mais as mulheres. Só que a prestação de contas, ela é federal. Quem presta conta é o Diretório Nacional e mandar apenas 2 milhões para Santa Catarina para as mulheres. Agora, com a choradeira muito grande, conseguiu mais 600 mil para atender aí a nossa deputada Ada, deputada Dirce, né? Então, só não queria entrar em detalhes, conseguimos mais um trocado, como se diz. Mas o descontentamento maior, se não tivesse criado esse fundo eleitoral, seria muito melhor, porque nunca teve problemas nas eleições, cada um se habilitava, se inscrevia, disputava democraticamente, e nunca houve. Então, hoje,
os critérios não são justos. Fica bem claro. E não contentou ninguém. É uma insatisfação generalizada, tanto dentro do MDB como em todos os partidos, né? O próprio governador também, eu acho que recebeu apenas 3 milhões, o governador de Santa Catarina, do republicano. Então existe uma insatisfação generalizada em todos os partidos e o fundo não atendeu à necessidade de todos os pré-candidatos. Rapidamente, fala-se muito nos bastidores que o MDB não tem participado muito das decisões da campanha, do Moisés, que isso gerou um descontentamento. É verdade isso? Não, o que tem, como é que eu vou te dizer? Existe uma coordenação geral que tem que cada vez se entrosar mais, né? Porque tem que ter uma coordenação suprapartidária. Tá faltando entrosamento. Devagarinho estão acertando, agora está participando aqui também o João Carlos Grando, um cidadão lá de São Miguel do Oeste, que está participando agora da coordenação geral, o marido da Dirce também, quer dizer, a coisa está acertando. Então eu tenho a certeza que os motores estão sendo aquecidos e a partir da semana que vem o MDB vai estar na rua e tu vai ver o diferencial que vai ser produzido na urna a partir da semana que vem. 2 semanas de trabalho até a eleição. Os prefeitos que têm muita gratidão no coração, porque tem prefeito que vai fazer 50%, 60% dos votos no seu município para o Moisés, mas são pequenos municípios. Talvez os municípios maiores vão ter dificuldade. Por exemplo, o Mário Hildebrand, lá de Blumenau, está fazendo 19 obras com dinheiro do governo do estado. Como é que ele vai passar? E ele está com um prestígio de 90%. Como é que ele vai conseguir transferir os 90% de prestígio dele junto à sociedade para o governador Moisés? Então, a cidade maior tem dificuldade, porque o governador fez uma pesquisa, 88% não conhece nem sabe o que é o Plano Mil. 74% da sociedade não sabe dizer uma obra lá no município do governador Moisés. Então, está faltando essa comunicação, então depende muito dos prefeitos. O sucesso do Moisés vai depender dos prefeitos e dos deputados que apoiaram ele, que estavam na base e ainda que estão confiados com ele. Mas o Mário Hildebrand não está com o senhor, ele deu apoio ao SAFE, né? O Mário Hildebrand, por influência do Luciano Davan, como é o caso, o único prefeito do MDB de Santa Catarina, Arivec, que é a matriz lá em Brusque, entende? Depende tudo, né? Às vezes você bota em outros interesses acima do interesse coletivo. Quer dizer, pesou mais o interesse ou a influência do empresário nacionalmente, mundialmente conhecido, que tem muita força, principalmente em Brusque e Blumenau, e o prefeito às vezes pensa nos próximos pleitos ao interesse. Tanto que gerou um descontentamento dentro do MDB, gerou um descontentamento que eu podia citar aqui com o prefeito do MDB, ficou muito nervoso, mas isso é coisa da política. Agora, talvez porque o Hildebrand não conhece esse cidadão, da sua simplicidade, da seriedade, da sua honestidade, da família, que diz que defende a família, 40 anos de matrimônio, pai de 3 netos, um orgulho do meu passado, da minha história, mas ali pesou outras circunstâncias, né, que você sabe, que é a influência do Luciano Davan. Muito bem, estamos aqui com o candidato Celso Maldaner, que é candidato ao Senado pelo MDB. Nós temos ainda 6 minutos e meio aqui de entrevista. Eu queria aproveitar e entrar nessa questão. O senhor está quase sem fôlego, né? Mas ainda tem 6 minutos. Tá indo bem por enquanto? Tranquilo. Vamos lá. Então vamos lá. Eu quero entrar na questão das rodovias, porque a justificativa hoje da maioria dos bolsonaristas é o seguinte: olha, quando o governo era do PT, nós tínhamos 50 bilhões para as infraestruturas. Agora, no governo do Bolsonaro, era só 6 bilhões, por isso que não veio a quantidade de recursos específicos para Santa Catarina, não veio mais recursos e tal. Essa é a justificativa deles, a gente entende, enfim, mas como nós moramos em Santa Catarina, a gente quer mais, e quer mais, e quer mais. Isso aí é indiscutível, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, já diria aqui na ilha de Santa Catarina. E aí eu lhe questiono, sendo senador, como é que o senhor vai atuar nisso? Porque, independente do presidente, se for o Bolsonaro, se for o Lula, vai ter que ir lá dar um arroxo e dizer assim, recurso para Santa Catarina. Como é que vai ser? Para as nossas estradas. Olha, tá parada lá 282, nem, é um caos. A 470 tá parada, 280 nem se fala. Como é que o senhor vai atuar nisso? Você tocou na ferida principal, na minha prioridade número 1. Eu vou ser senador
da infraestrutura de Santa Catarina. Infelizmente, o que tu falou é verdade. O DINIT nacional, com 6 bilhões, é uma piada. 6 bilhões não chega para fazer a manutenção das rodovias federais. Eu não estou falando para retificar, para restaurar. 6 bilhões é para tapar buraco. Então, essa é a triste realidade. Eu não sei, acabou a corrupção no país, né? Se fala muito, acabou a corrupção. Olha aqui Santa Catarina que está com dinheiro, distribuindo 6 bilhões para infraestrutura nos municípios em Santa Catarina. Às vezes eu não me convenço com onde é que está indo tanto dinheiro. Será que não está faltando uma reforma administrativa a nível nacional? Por que não está faltando recurso? É Estado demais, não teria que ser Estado mínimo, privatizar o que dá, sobrar mais recursos, né? Porque tem gente que condena, por exemplo, o negócio da educação, da saúde, que tem que acabar com... Como é que tu vai gastar mais do que arrecada? Então, a infraestrutura de Santa Catarina está muito a desejar e nós não entendemos, porque no passado, como foi feito grandes investimentos, se tu pegar a 101, claro que levou tantos anos, pegar só a ponte lá de Laguna, R$1 bilhão. Então, infelizmente, nós tínhamos aqui o nosso senador que foi presidente começou o ministro do orçamento, botou 700 milhões, só que os recursos não vieram. Qual senador? Senador aqui, o nosso senador Dário Berger, foi presidente da comissão mista do orçamento. Só que o dinheiro não veio, ele foi contingenciado. No orçamento de 2023, 23% já foi cortado. Então, o fórum parlamentar, e você fala que a sociedade, o culpado são os políticos, são os deputados, não pega nada no Bolsonaro, nós que somos culpados. Mas o trabalho do fórum parlamentar é colocar os recursos, né? Só que, infelizmente, nós estamos um caos na infraestrutura por falta de investimento, contingenciamento, falta de recursos. Por isso que eu digo, eu discordo. Acabe com o orçamento secreto, já são 16 bilhões a mais. Pô, daria 500, 600 milhões para cada estado do Brasil. Mas o senhor hoje é deputado federal. Não daria para ter pressionado mais o governo federal? Olha a situação que está lá a 470, por exemplo. É um caos ali. Imagine se eu fosse candidato a governador e da base do governo. Imagina, levou 8, 9 meses a burocracia aqui para liberar, para botar 465 milhões nas obras federais. Por quê? Mas como? Tem um candidato a governador aqui, meu Deus do céu, do 22, ele, pelo amor de Deus, ele tinha que trazer, então, bilhões aqui para Santa Catarina. E ainda, entende? O que está acontecendo? Falta de força política junto ao presidente da República. Senador tem que virar a mesa. Senador da República representa o Estado, ele vai para a tribuna em nome do Estado e vai ao presidente da República. Mas o senhor acha que essa responsabilidade não é conjunta dos deputados federais, nesse escopo que o senhor pertence também, e dos senadores? Com certeza. É do Fórum Parlamentar, que é composto de 16 deputados e 3 senadores, entende? Então, realmente, Santa Catarina, mas não é só Santa Catarina, foi muito discriminada com recursos federais. E nós temos que inverter esse papel. Então, a minha prioridade número 1, como senador da República, é a infraestrutura. Nós temos que trazer mais recursos, porque nós precisamos, claro, agora melhoramos as leis, também não é mais por concessão. A ferrovia agora de Cascavel, a Chapecó vai sair, né? Porque já tem gente interessada, porque agora é por autorização. O caminho é dar credibilidade, segurança nos contratos, democracia, respeitar as instituições e trazer trilhões de dinheiro, que lá fora tem muitos bilhões para investir no Brasil na infraestrutura. O orçamento público, infelizmente, não tem dinheiro. Então, é através de autorização da iniciativa privada, tem que investir em ferrovia, duplicação da BR-282 e tantas necessidades que nós temos em Santa Catarina. Então, é dar segurança jurídica nos contratos, democracia funcionando perfeitamente. Eu tenho certeza que no próximo mandato vamos trazer muitos recursos externos para investir aqui no país. Muito bem, reta final aqui do nosso bate-papo aí, né? Não temos mais tempo, tem 45 segundos, não tenho tempo para fazer nenhuma pergunta mais, mas eu gostaria de agradecer aqui a presença do candidato Maldaner, Celso Maldaner, do MDB, que é candidato ao Senado aqui por Santa Catarina. E nesse minuto final, né, como costumeiramente a gente fez com os governadores e está fazendo o mesmo esquema para os senadores agora, a gente quer dar um minuto
minuto final para o deputado Maldaner se manifestar, pedir o voto para quem está nos acompanhando. Nessas considerações finais, o microfone é seu. Eu tenho o plano 15 aqui, com as 15 prioridades, por que eu quero ser senador, né? Claro, entre as 15, a prioridade número 1 é a infraestrutura. E principalmente acabar com a corrupção no país, né? Quer dizer, então eu sou uma pessoa humilde, do interior, filho de agricultor, empreendedor de sucesso, sou um cara muito feliz tanto na saúde física como espiritual, social, econômica, mas eu gostaria com muita humildade. Procuram conhecer quem é Celso Maldano, procuram conhecer quem é a família Maldano. Eu tenho a certeza, homem de família, homem de muito trabalho, homem que viabilizou R$1 bilhão para Santa Catarina, e vocês vão ter orgulho de votar em Celso Maldano para ser o senador dos catarinenses. Então eu quero com muita humildade pedir o voto aqui por número 155. O número 155 era do Luiz Henrique. O Mano Cacildo tinha na época um 151, mas em homenagem ao nosso querido Luiz Henrique, o número dele era 155. O MDB tinha muitos senadores que eu podia, não tem tempo aí para contar quantos senadores. E hoje o MDB não tem nem um senador da República, e pelo legado nosso em Santa Catarina, eu acho que nós merecemos ter um senador do MDB lá em Brasília para defender o povo catarinense. Então não esqueça, peço o seu voto com muita humildade. Vote senador da República 155. Candidato, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jogo do Poder, e em breve voltaremos a conversar certamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Manela. Muito obrigado mesmo. E para governador número 10. Tá certo, então. Obrigado, candidato Celso Maldaner. Agora 4h53, intervalo no Jogo do Poder. Em seguida a gente volta para a reta final do programa. Fique por aí.